Fala para mim, o que é para vocês ser uma mulher confiante? Vamos interagir, aproveitar aí o nosso tempo. Não vamos ficar 1 hora aqui. O que é para vocês ser uma mulher confiante? Como essa mulher confiante, ela se materializa, né, trazendo para a vida de vocês. Como essa mulher confiante se materializaria, se expressaria, ou vocês já estão nesse movimento, né? Como que a mulher confiante ela se move, né, trazendo para a vida de vocês. Isso é importante vocês terem essa consciência, né? Porque talvez para cada uma vai ser de um jeito. Para cada uma de nós, essa mulher confiante, ela vai se expressar de uma forma. E na vida de vocês, trazendo para a vida de vocês, fala para mim se o som tá saindo bom, porque tô com a impressão de que eu tô falando baixo. Se tá bom para vocês. Eu sou 880, gente. Ou eu tô gritando, ou eu tô falando baixo. A Jennifer colocou que essa mulher confiante. Ah, obrigada, Jennifer. Essa mulher confiante, ela sabe o seu valor. A Carla colocou que ela acredita em si mesma. Maravilha. O que mais? Como que essa mulher confiante, como nós podemos nos expressar, né? Com vestidas dessa mulher confiante. Eu acredito que também, né, em cada situação, a gente vai... essa mulher ela vai se expressar de uma forma, né, dependendo das situações, né? Acho que essa mulher confiante, ela tem muitas características, né? Ela vai ser ousada, né? A mulher confiante, falando sobre autoconfiança, né? Porque o que a maioria ouve, deixa eu só colocar aqui. O que a gente mais escuta, a Nádia colocou, ela não tem medo. Ela não tem um medo que paralisa, né? Porque o medo, ela é uma emoção natural, né, do ser humano, já aprendemos isso. E o medo, ele pode ser uma mola propulsora, né, pra gente, ela pode nos impulsionar, ou nós podemos ficar aprisionada, né, nos comportar de uma maneira em que vamos ficar aprisionadas ali com o medo, né? Quando bate, o coração acelera, quando bate um friozinho na barriga. Eu, pelo menos, eu sou assim, não sei vocês, mas o medo, o novo, né? Ele traz esse sentimento, essa emoção do medo. O novo, ele traz isso pra gente, ativa isso na gente, né? E aí ativa a ansiedade, que a gente fica ansiosa, a gente não sabe o que tá lá na frente. E meu coração acelera, eu sinto sei lá, parece um frio na barriga. E hoje eu sei lidar melhor com isso. Porque por muito tempo, quando sentia essas reações do meu corpo, eu permitia que isso me paralisasse. Então hoje eu consigo parar e analisar a situação, né? E decidir que atitude eu vou tomar, né? O que eu vou fazer? Hoje eu consigo manter a minha mente centrada, porque o que acontece muitas das vezes, a nossa mente vai embora,
né? A gente viaja literalmente nos cenários que a gente constrói e a gente sai daquele lugar de realidade, né? E parece que a gente vai para um outro mundo. Quantas vezes quem está ao nosso redor, meu Deus, por que ela está desse jeito? Fazendo uma tempestade num copo d'água, mas já é porque a pessoa, né? A mente da pessoa já criou vários, sabe, um bicho de 7 cabeças em que a pessoa se sente pequenininha. Eu já passei muito por isso, de ver as situações como se fossem gigantescas e eu me via literalmente como se eu fosse, sabe, um bichinho no meio daquilo tudo. E isso me impedia, né, de tomar as decisões que eu precisava, de olhar a situação com os olhos assertivos, da maneira certa. E isso me roubava essa postura de mulher confiante, né, que nós estamos aqui falando hoje, né? E o que a gente ouve muito falar sobre a autoconfiança, né, que é a credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo, né? É um sentimento de segurança em relação a si mesma, é uma firmeza, né? Isso é a autoconfiança. A autoconfiança, ela tem a ver com o quanto eu me valorizo, como acho que foi a Jennifer que colocou aqui, que a Carla colocou, que ela acredita em si mesma. A Jennifer colocou, né, que é essa mulher que sabe o seu valor. Então, a autoconfiança, ela tem isso, ela traz isso pra gente, esse senso de valor, né? A gente se sente capaz, segura, confiante em mim mesmo e no meu potencial. E bem-vinda, Elaine. Deixa eu ler aqui. Ok, imaginei. A Jennifer colocou aqui: acho que olhar friamente, com calma, para os obstáculos que geram medo é um desafio enorme. É um desafio e é um exercício, né? Porque, como eu falei aqui, eu já fui essa mulher que olhava as situações como um bicho de 7 cabeças e eu era um verminho no meio daquilo tudo. E se eu me vejo dessa forma, automaticamente eu vou pensar o quê? Não tem o que eu fazer. Não adianta eu insistir, não adianta eu tomar... não adianta eu acreditar que algo vai acontecer, que vai melhorar. Não adianta eu olhar para mim e buscar um recurso interno ou procurar nas minhas habilidades. Não adianta, porque desse tamanho, diante de uma situação desse tamanho, né? Então, eu já fui essa mulher, né? E eu aprendi que a confiança, ela é um desafio. Eu preciso me desafiar. Eu vou ter que enfrentar aquilo que está me gerando medo. Então, é um desafio e é um exercício. Porque quanto mais eu me obrigar a enfrentar as situações, a enfrentar o medo, os desafios, mais isso vai se tornar fácil para mim. Sempre vai ser um desafio. Sempre vai ser um desafio e sempre vamos precisar exercitar, né? Aí a mulher confiante, ela é essa mulher que ela é persistente e ela é consistente. O que é uma mulher consistente? É uma mulher que ela fez ontem, ela vai fazer hoje de novo. Ela viu que ela conseguiu no último desafio, ela vai acreditar que ela vai conseguir de novo. E ela vai se colocar nessa condição de exercitar. Não, eu vou de novo, eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo. E os desafios vão vir e ela, cada vez mais, ela não vai se permitir ficar acuada no canto.
ela não vai se permitir se diminuir, porque geralmente nós declaramos palavras, né? Vem aqueles pensamentos e a gente declara, né, que a gente não pode, a gente declara que a gente não consegue, que aquilo não é pra gente. E quem está aí na mentoria, acho que todas que estão aqui fazem parte da mentoria, né? Ouviu sobre a comunicação, a importância da comunicação. Sai, Elaine, sai e entra de novo. Você está sem som, pode ser algum problema do Instagram. Sai e entra de novo. Tenta aumentar aí. Apesar que você não está me ouvindo, né? Amém. Vamos seguir aqui, gente. Que eu estava falando sobre ser essa mulher constante. Ser essa mulher que tenta de novo. Porque é um desafio e é um exercício. Né? A autoconfiança, ela influencia diretamente nas nossas ações, nossos resultados e realizações. Né? A autoconfiança, ela está diretamente ligada aos nossos resultados. Então, Andiara, o que eu tenho que fazer? Você tem que... Obrigada, Jennifer, por ter escrito. O que você tem que fazer? Você tem que continuar insistindo. Quando os desafios vierem, primeira coisa, você para e respira. Eu lembrei agora, né, só um exemplo, né, na época de escola, um professor de educação física que eu tinha, ele falava muito sobre a vida, falava muito sobre os problemas que a gente podia enfrentar, na rua, né? Às vezes num lugar que a gente fosse. E eu lembro de uma vez que ele citou o exemplo que ele estava numa festa, num baile, algo assim, do tipo. Ah, que bom, Elaine. Ele estava num baile, numa festa, alguma coisa assim, que era muito cheio. E ele falou que naquele dia teve uma confusão e começou a ter muito tiro. E ele viu as pessoas correndo desesperadas e ele via pessoas caindo e outras pisando em cima. E o que ele fez? Ele foi muito rápido e ele ensinou isso pra gente. Ele falou que ele procurou um canto, uma pilastra, e ele agachou naquela pilastra porque ele precisava ter consciência do que estava acontecendo ao redor dele. E no meio da confusão, da multidão, ele não ia conseguir. Então ele foi muito rápido e prático. Ele abaixou e olhou. E quando ele olhou, ele conseguiu ver da onde estava vindo os tiros. As pessoas corriam exatamente para onde estavam os tiros, para onde estava acontecendo o problema. Porque as pessoas, elas não tinham clareza. E o que eu quero dizer aqui para vocês? Que em meio aos desafios que nós temos que enfrentar, a primeira coisa é a gente parar. Essa mulher que se deixa levar, que não acredita, bem-vinda, Midian, seja bem-vinda. Essa mulher que se deixa levar pelo calor das situações, da emoção, ela não está analisando o que está acontecendo. Ela não está parando, ela não consegue ver o foco do problema. E aí ela não consegue ver a força que ela tem. E aí eu falo muito com vocês sobre a mulher, e a mulher confiante, ela faz esse movimento, que é o de voltar para si. Ela voltar para ela mesma, porque os recursos que você precisa, estão já em você. As respostas que você precisa já estão em você. A gente ora, a gente busca a Deus, a gente faz esse movimento, né, de ativar o nosso espiritual, e o Senhor, ele vai mostrar
pra gente que nós conseguimos sim, que nós já temos recurso dentro de nós. Então, através da oração, através da busca, nós vamos aprender a ativar esses recursos e entender o que eu preciso nesse momento para resolver esse problema. Essa mulher confiante, ela faz esse movimento de voltar-se para ela. E em conexão com Deus, nós vamos sair desse lugar emaranhado de problema, como esse meu professor, ele citou, né? De parar e olhar. E aí, quando eu me permito, né? Eu falo tanto com vocês sobre a importância da gente se permitir respirar. Quando eu me permito fazer esse movimento, gente, nós iniciamos a mentoria, eu iniciei a mentoria na quinta-feira passada, né? Tivemos aí uma aula de 2 horas com a turma e iniciamos respirando. Coloca aí, meninas que estavam na mentoria, como foi para vocês ter um tempo de respiração? Coloca aí. Eu sei que dá um delay, dá um atraso aí, mas vocês vão ouvir. Coloquem aí como foi para vocês ter aquele tempo de respiração. E alguma delas falou assim, eu percebi que eu não respirava. E por que a gente inicia, né, respirando, fazendo um movimento de respiração? Porque nós precisamos voltar para o presente. E a mulher confiante é uma mulher que ela sabe fazer esse movimento de estar presente, porque você não identifica as respostas que você precisa, você não identifica a raiz do seu problema estando no passado, estando no seu futuro. Você não consegue identificar. Você só consegue gerar mais ansiedade ou mais frustração, porque eu olho para o meu passado e eu vou olhar justamente para aquilo que não deu certo, para aquilo que me gerou frustração. Então eu vou olhar para o passado, ou seja, eu estou lembrando. Eu vou lembrar e quando eu lembro eu sinto. Então eu sinto que aquela frustração não é a frustração que eu estou sentindo hoje, é a frustração que eu senti lá atrás. Porque hoje é o lugar de eu olhar com atenção a situação que eu estou vivendo. Essa mulher confiante está ativada e olhar com consciência para tudo que está acontecendo ao seu redor e tomar decisão. A frustração que nós sentimos é o olhar do passado. Porque eu sei que em algum momento não deu certo. E aí eu lembro disso e sinto a emoção. E aí eu olho para o futuro, ou eu olho para o futuro e eu sinto a ansiedade, porque eu não sei, eu não tenho informação do futuro. Eu não tenho uma informação lógica, uma informação precisa, eu não tenho um cenário ainda já construído do que está lá na frente. Eu posso sim, e eu ensino isso para vocês, né, ter esse movimento de conexão com Deus. Deus me mostra, né, aquilo que eu preciso ver nesse momento. Ele me mostra em relação ao meu futuro. Para quê? Né? Quando Deus mostra, eu não vou sentir ansiedade. Quando Deus mostra, eu não vou sentir medo. Quando é Deus mostrando, quando eu estou nessa visão para o futuro, de mãos dadas com Deus, eu vou sentir expectativa. Então, se você olha e você sente expectativa, é porque Deus está te mostrando e você está se apaixonando pelo seu futuro. E você está gerando essa emoção de que eu quero chegar lá. Eu quero. E aí, né, entra a ousadia que nós precisamos ter. Porque se eu estou apaixonado pelo que está à minha frente, Deus já me mostrou um cenário, Deus já me fez vislumbrar algo e é sempre uma porção tão pequenininha, uma porcentagem tão pequenininha, mas que gera uma emoção tão grande de gratidão pelo que já está pronto, de expectativa pelo que eu vou viver. Então, gera a ousadia
de que eu vou fazer o que eu preciso fazer para chegar lá. E isso quebra todo o medo. Isso despedaça o jugo do medo na nossa vida. Porque eu estou em conexão com Deus. E eu estou vendo, né? Mas nós estamos falando dessa mulher confiante, né? Que precisa estar no presente. Ela precisa estar no presente. E uma das formas que nós fazemos, e eu vou ler aqui o que as meninas colocaram, para estar no presente é respirar. Porque quando você respira, você permite você oxigena o seu cérebro. Isso é científico, né? Quando você respira, você parece que você para ali, o teu cérebro ali, ele se conecta no presente, né? E aí você consegue olhar as situações não baseado nos medos, não baseado nas suas crenças limitantes, não baseado na frustração de algo que você está lembrando lá de trás, ou na ansiedade do que está por vir, né? Do novo que você sabe, já percebeu que é o tempo de entrar no novo, mas está te gerando ansiedade. Não, você está conectada no presente, porque você respirou. Quando nós entramos em oração, nós fazemos esse movimento de nos conectar no presente. A Jennifer, a Elaine, coloca para mim se está fazendo sentido aqui para vocês, enquanto eu vou ler aqui. Sobre a experiência de respirar, né? A Elaine colocou parar, se sentir e ouvir. A Jennifer, eu sempre ouvi você falar para fazer esse exercício e não tinha feito. Eu senti muita paz, consegui me conectar comigo mesma e me desligar de todo externo. Olha que extraordinário, gente. Um exercício tão simples de você simplesmente deixar o ar entrar. Deixar o ar entrar. Bem-vindo, Felipe. Deixar o ar entrar. Se conectar com o presente. A Elaine colocou: a respiração tem muito poder sobre o nosso corpo e mente. Exatamente. Tem muito poder sobre o nosso corpo e mente. Nós estamos falando aqui dessa mulher confiante. Então, você não vai ser uma mulher confiante se você estiver olhando para o seu passado. Principalmente porque, de forma inconsciente, nós vamos justamente nos lugares de dor do nosso passado. Porque são lugares que geraram uma forte carga emocional. Então, criaram caminhos. Então, se você for pensar, se você for lembrar de algo de uma forma automática, você vai lembrar sempre de algo, você vai lembrar sempre de algo doloroso. Mas você pode fazer também esse movimento, e falamos muito sobre isso na jornada da mulher ativada, fazer esse movimento de forma consciente. Então, se eu decido que eu vou lembrar de um episódio do meu passado que foi de vitória, um episódio que foi uma conquista, né? Eu fui premiada. Isso, entende? Isso vai te gerar essa emoção. Você vai sentir exatamente a emoção que você sentiu naquele momento. Mas você só ativa essa emoção se você for consciente, você decide ir. Se você for automática, no meio daquele problema que você está vivendo, e aí você começa a lembrar de algo que aconteceu, meu amor, você vai lembrar de algo que te machucou, que vai reforçar o que está te machucando hoje. Com certeza. A Carla colocou: eu descobri que é essencial, mas nos é roubado pelas demandas. Por isso, essa mulher que nós estamos falando, né? E hoje nós falando aí da mulher confiante, essa mulher, ela precisa estar consciente. Precisamos
nos exercitar para não ser levadas pelo automático, para não ser levadas para onde a gente não quer ir. Você não precisa ser levado, mas nós aprendemos a deixar a vida nos levar, as situações nos levar, as emoções nos levar. E é possível a gente fazer essa transformação, né? De ficar tão cravado em nós de que eu decido o que eu vou lembrar, eu decido para onde eu vou ir, eu decido como eu vou reagir, né? Porque as emoções, elas passam por nós, algo acontece, as emoções, elas passam, mas eu tenho o poder de decidir como eu vou reagir a partir dessas emoções, e é só sendo essa mulher que assume o controle. A Elaine colocou aqui, faz todo sentido, pois precisamos romper com essa vida corrida e inconsciente. Exatamente. Exatamente. Como nós vamos ser essa mulher confiante, nos deixando levar pelas demandas da vida? Eu sei que tem muitas coisas pra gente resolver. Gente, eu fiz tanta coisa hoje. Olha, eu tive aula, eu preparei conteúdo, eu decidi que ia fazer uma live que não estava programada. Eu coloquei, né, tópico lá na página da mentoria, Mulheres Ativadas. Eu tô achando tão engraçado que lá, hoje eu entrei na página lá da Mulheres Ativadas, né, que nós estamos disponibilizando os vídeos das aulas lá. É uma página no Instagram privada. E tem 15 notificações lá para aceitar, né? Para fazer parte. Eu tô achando tão engraçado, né? Que hoje eu fiquei brincando. Falei, gente, eu acho que eu vou mudar o nome da minha página oficial, né? Que é Andiara Gonçalves Oficial. Vou botar lá mentoria, alguma coisa, porque o povo fica interessado, né? Mas essa página é Mentoria Mulheres Ativadas, é só para as meninas da turma, né? E para a próxima turma que vai abrir. Então vamos lá. Vocês falaram que está fazendo sentido, né, para vocês. Vamos ver aqui, ó, uma frase do Martin Luther King. Achei tão tremendo isso, eu não conhecia. Que diz assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você vá veja. Ih, desculpa. Deixa eu ler de novo. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. E aí? Boa noite, Marcelo Gomes. Marcelo G10, é meu esposo. E aí, vamos falar sobre essa mulher confiante? Quantas de vocês estão esperando terem um cenário completo, um mapa completo, para vocês se posicionarem como essa mulher confiante? Quantas de vocês estão aí esperando algo acontecer, ter assim, ter 100% de certeza que algo vai dar certo, para que vocês tomem uma decisão, para que vocês invistam em algo, em um sonho, tirem algo do papel? Sabe, eu tenho visto muitas mulheres têm me procurado em relação aos seus projetos, né? E uma das coisas, seus projetos pessoais, a Jennifer colocou eu já fui muito dessa mulher, viu, Jennifer? E uma das minhas características, e que eu fui descobrir até dentro de uma imersão que eu fiz, que é que eu tenho muita necessidade de ter certeza das coisas. Certeza do caminho, eu tenho que ter clareza para eu sentir, sabe, aquela paz, ficar zen. Eu falar, então eu vou. E essa característica é uma das características que mais me travavam. E, consequentemente, eu não saía do lugar.
né? Ou seja, eu tinha que me sentir confiante 100% para me tomar uma atitude, para me acreditar em algo, né? Para mim ir lá e vestir a camisa, comprar a briga e falar, eu vou, vamos embora. E eu tinha muito isso, e isso roubava os meus resultados. Porque nós não vamos ter 100% de certeza se algo vai dar certo. Na quinta-feira, né, na aula que tivemos, teve uma parte que eu falei sobre a vida ser um risco. A vida, ela é um risco. E essa mulher confiante, ela aprende a lidar com esses riscos, né? Se eu fico presa querendo que, sabe, eu tenha 100% de certeza, que eu tenha todas as respostas, se eu fico presa nisso, eu não saio do lugar. Porque nós não vamos ter, você não vai ter 100% das respostas que você precisa. Não vai ter. Não vai ter mesmo. E aí vem essa frase aqui e diz, né? Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. E hoje, se eu perguntasse, se eu estivesse aqui com uma mentoria, aqui está registrando para mim 6 mulheres. Se eu estivesse numa mentoria presencial com vocês, numa sessão individual com vocês, e eu perguntasse, qual é o primeiro passo que vocês precisam dar? Qual passo seria esse? Primeiro eu perguntaria, né, o que você deseja, né, realizar, né? Você precisa ter isso muito claro na sua mente. O que você deseja realizar? O que você deseja viver? Qual é o seu estado, né? O coaching, ele trabalha muito com isso, né? Com os passos para se chegar no estado desejado. Hoje, você teria essa clareza de dizer qual é o meu estado desejado? Independente se for um sonho, independente se for um estado emocional que você deseja chegar, né? Estar se sentindo dessa forma. Qual seria o seu estado desejado? E aí, em seguida, seria qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo que essa mulher confiante, ela precisa dar? Porque se eu olho o meu estado atual, que geralmente eu vou dizer que não tá bom, geralmente não está do jeito que eu quero. E aí eu tenho um objetivo, tem um lugar que eu quero chegar. Se eu vejo esse espaço, isso me gera insegurança. Esse espaço aqui, esse intervalo, ele me gera insegurança quando eu olho de um lugar para o outro. Mas quando eu fraciono, eu estou aqui, tá, qual é o próximo passo? Olha como encurtou. Na minha mente, eu penso assim, eu consigo dar esse passo. Eu consigo chegar nesse lugar. Olha como perde, assim, o peso na nossa mente, nas nossas emoções. Por quê? Porque eu vejo que é possível. É possível. E de passo em passo, eu vou chegando aonde eu quero. E aí a gente fica tão presa, sabe, na insegurança, porque eu olho e não vejo os recursos que eu preciso para chegar lá. Você talvez hoje não tenha um recurso para você chegar aqui, mas você tem um recurso para dar um pequeno passo e sair do lugar de onde você está. Que passo seria esse? Você pode, é possível, você consegue. Você consegue. Se você mudar a sua forma de ver as situações que estão diante de você. Mas para você ver de uma forma diferente, você tem que entrar nessa postura que nós falamos anteriormente do estar presente. Você precisa estar presente para você identificar esse pequeno passo que já vai te tirar da sua zona de conforto, já vai gerar em você uma emoção,
de satisfação, de realização, de conquista. Já vai gerar em você esse senso de capacidade, porque você conseguiu sair de um lugar, já está em outro. E gradativamente é possível, você é plenamente capaz. Deus te fez capaz. Deus te fez capaz. Né? E a gente acredita. Quando Martin Luther King diz isso aqui, é um homem que ele viveu isso aqui. Ele viveu essa experiência de acreditar. Ele acreditou. Ele acreditou naquilo que estava no coração dele. Ele acreditou que era possível ele viver aquilo. E ele viveu. Mas não foi de uma hora para outra que ele pulou para cá. Ele viveu gradativamente, passou pelos processos dele, que não foi fácil. Nessa construção desse processo, ele foi forjado, ele foi tratado. Coisas nele, né, que precisavam ser lapidadas, foi lapidadas nesse lugar, nesse intervalo, para que ele desfrutasse nesse lugar aqui. Faz sentido isso para vocês? E eu quero falar sobre essa mulher confiante. Essa mulher confiante que entende que é possível sim dar esses pequenos passos. Hoje, né, quando eu coloquei a mensagem lá na nossa comunidade, e quem não está aqui dentro da nossa comunidade, né, nós temos a comunidade dentro do WhatsApp, que é onde nós liberamos os links das aulas, né, aulas gratuitas no Meeting, quando abre novos projetos. Por exemplo, nas próximas semanas vamos abrir aí a jornada para desenvolvendo aí o autocuidado e a autoestima, né, e cuidando de você de forma concentrada, né? Tudo isso é liberado dentro dessa comunidade, que tem o link lá na minha bio. Você clicando nesse link, você vai achar uma daquelas caixinhas, tá lá, comunidade ativadas. Né? É um grupo que não é para atrapalhar ninguém, as meninas que participam estão aqui, não é um grupo pra gente que eu fica colocando mensagem direto, não é um grupo para isso, é para te manter informada, né? Então, quando tem live, o link é jogado lá, quando vai abrir inscrição, o link é jogado lá, faço pesquisa lá dentro para saber o que é relevante para as mulheres nesse momento, e a gente traz conteúdo em cima disso. Tudo isso são projetos, né? São movimentos da Escola Éden, que é a escola de desenvolvimento emocional para as mulheres. Eu sou idealizadora e mentora, né? Dentro da Escola da Mulher. Então, o que eu estava falando? Sobre essa mulher confiante e essa mulher que entende que é possível sim. Ela está se vendo em uma condição hoje. Hoje é o estado dela. É o estado dela. Ela está dessa forma, que talvez não seja agradável para ela, talvez não esteja prazeroso, não está trazendo alegria para ela, mas é só um estado. Ela pode sair desse estado para outro estado, ela pode fazer esse movimento. E essa mulher confiante, ela entende isso, que é possível. Se uma mulher consegue, outra mulher também consegue. Sabe? Quando eu lembro de mim há 16 anos atrás, e esses dias eu procurei até uma foto minha que eu tenho aqui em algum lugar que eu não achei, que é uma foto que eu estava muito mal-humorada mesmo. E eu procurei, que eu queria colocar justamente no PDF, né, da mentoria para mostrar às meninas na quinta-feira passada, na aula, e não achei. E eu muito mal-humorada. O meu estado era aquele. Os meus dias eram daquele jeito. Sabe? Eu lembro de um dia que eu entrei pelo portão da minha sogra, assim, ela estava conversando
com uma pessoa e eu entrei com um semblante muito carregado, muito pesado. E ela falou assim, o que aconteceu? E eu, nada. Ela, nossa, parecia que tinha morrido alguém. Esse era o meu estado naquela época. Se você vê as minhas fotos, vai no meu perfil e vê a minha foto de perfil. E você vai ver que o meu estado é totalmente diferente, né? Essa sou eu hoje. Esse é o meu estado. Um estado de enlevo, um estado de leveza. Tenho problemas, como todo mundo tem, mas eu sei que é possível sair em pequenos passos. É possível eu viver um estado diferente, né? Então, eu tô falando aqui dessa mulher confiante que ativa essa mulher dentro de si. De que faz esse movimento de estar presente, porque ela precisa entender o que eu preciso fazer, qual é a forma assertiva de eu me comportar dentro dessa situação. Naquela época, 16 anos atrás, a minha forma de me comportar era estar carrancuda. Parecia uma carranca mesmo, gente, sabe? Essas a gente bota na parede, que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas o meu coração, naquele tempo, era expressado através da minha feição. E o meu coração era um coração triste. O meu coração era um coração rancoroso. E eu aprendi a fazer um movimento diferente. Eu aprendi a ativar essa mulher que confia, que dias melhores virão, que confia, que Deus colocou em mim habilidades, colocou em mim capacidades e diariamente eu me conecto com Ele, para que Ele me mostre o próximo passo. E o que eu quero falar aqui com vocês hoje é sobre o próximo passo. Qual é o próximo passo? Hoje eu tive um tempo tão maravilhoso, eu fiz um vídeo para as meninas da mentoria, né? De uma percepção que o Senhor me deu, sabe? E assim, cada dia o Senhor ele vai nos dando o próximo passo. E estar conectada com Deus é você acessar esse próximo passo que você é capaz de dar. Só que você ainda não descobriu isso. E o seu relacionamento com Deus vai te mostrando, vai te conectando com essa mulher que é capaz sim. Ela já existe, meninas. Ela já está aí. Essa Andiara aqui, que hoje faz lives, hoje desenvolve uma escola de desenvolvimento emocional para as mulheres, hoje dá mentoria, hoje dá desafios em grupos, sabe? Essa mulher aqui, ela sempre existiu. Sempre existiu, porque é a Andiara original. É claro que existem ainda muita porção da Andiara original que eu ainda não acessei. Mas essa que eu acessei já é muito diferente daquela de 16 anos atrás. E eu quero motivar vocês a viverem isso. Sabe, às vezes a gente se compara tanto com aquela mulher que já está tendo resultado, a gente se compara tanto com as pessoas que talvez estão tendo a vida que nós desejamos ter. E eu estava lendo um estudo, antes mesmo de entrar aqui, a Carla colocou aqui, eu posso mudar de lugar, mas minha identidade não. Exatamente, Carla, eu estava tentando lembrar aqui o que foi que eu falei no vídeo. E foi sobre isso aí, meninas. Que a gente muda de lugar, mas a nossa identidade não muda. O Senhor, no momento de oração, o Senhor me fez olhar para as plantas aqui de casa. E algumas, né, o meu esposo trouxe recentemente. E foi isso que o Senhor falou. Essas plantas, elas mudaram de lugar, mas elas continuam sendo plantas. Eu continuo sendo glorificado através delas, enquanto elas são plantas, mesmo estando em outro lugar, mesmo não estando em solo, mesmo mudando de ambiente. E é exatamente isso. Obrigada, Carla. E aí eu quero motivar vocês a acessar essa mulher, que é gradativa. Essa Andiara que vocês estão vendo aqui, foi gradativo que foi ativado. Foi gradativo.
Que foi, minha filha? Gente, a minha filha é a Hillary. É sempre ela. Tira o meu foco. É gradativo. Então, no momento, no seu lugar de relacionamento, você vai ativar essa mulher. E sobre, né, sair, né, essa mulher que é confiante, para ela dar esses pequenos passos. E pela manhã, eu lembrei da passagem que fala, né, lá em Gênesis 12, que fala, eu vou ler só esse, e depois os outros eu vou só citando, tá? Gênesis 12, que fala assim, ó. O Eterno disse a Abrão, deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abraão partiu dali, como o Eterno havia ordenado. E aqui nós estamos falando de mulheres, aqui está falando de homem, né? Está falando de Abrão, mas ao lado desse homem tinha uma mulher. E o título, né, de Gênesis 12, aqui na minha versão aqui, fala Abrão e Sarai. Então, esse casal, ele precisou ativar a confiança. Eles precisaram ter confiança. E nós falamos tanto sobre autoconfiança, né, que é uma moda, né, assim, vamos botar assim. E sim, precisamos aprender, precisamos falar, precisamos abordar o tema autoconfiança. Mas eu fiz questão de escrever ali, mulher confiante. Eu quero te trazer aqui uma chave. Você não vai ativar a confiança em você mesma falando de uma mulher original. Falando dessa mulher que tem habilidades que foram dadas por Deus. Essa mulher que tem características únicas. Deus deu as suas características com um propósito. E você não vai confiar em você, nessa mulher original, se você não estiver confiando naquele que criou essa mulher. Porque quem vai te revelar e te apresentar a essa mulher, te reconectar a essa mulher, é Ele. É Ele. O sistema aí do mundo, até mesmo o nosso sistema familiar, nos desconectou de quem nós somos originalmente. Vocês entendem isso? Sabe, a gente olha para as mídias e a gente vê assim um padrão de beleza, um padrão de inteligência que eles apresentam. E às vezes a gente olha para a gente e a gente se sente tão pequena, tão fraca, porque a gente vê assim, eu não tenho esse padrão, eu não sou isso. E aí entra a frustração. E aí eu ia falar com vocês, embolei em outro assunto, que eu ia falar sobre comparação. Nossa, eu ia trazer um dado para você aqui de pesquisa, né? E eu embolei com outra coisa, mas amém, vocês já estão acostumadas, né? Porque a gente olha esse padrão e a gente faz uma comparação. E a gente, eu não sou isso. E tem um estudo, fizeram uma pesquisa, né? Pesquisaram aí várias pessoas, vários comportamentos, né? E fizeram aí uma base e identificaram que pessoas que se comparam com outras pessoas, pessoas que se olham muito a rede social e se comparam, essas pessoas, elas geram e nutrem nelas, inconscientemente, elas nutrem a inveja dentro delas. Elas nutrem, toda vez que elas fazem esse movimento e estão se comparando,
É assim, são movimentos cerebrais que acontecem, são químicas no nosso corpo que é ativada, que, né, eles identificaram que era a emoção da inveja. E quanto mais eu me submeto a essa comparação, mais insatisfeita e desconectada com a minha identidade eu fico. Mais longe de mim mesma eu fico. Olha que coisa. E a gente fica assim nesse movimento de se comparar, seja com mídia, seja, né? A gente cresce, né? Quem aqui cresceu com muitos irmãos, dentro do nosso sistema familiar, dentro do nosso núcleo familiar, quando íamos ser corrigidas, era uma correção trazendo comparação. Porque fulano é assim. Porque, sabe, eu não sei quais são as frases que você ouviu, né? Talvez você possa lembrar aí de algumas. Mas a maneira em que nós éramos corrigidas nos levava a olhar para o outro e dizer: o outro é melhor do que eu. Essa forma aqui é melhor do que a forma que eu fui criada, a forma que eu sou. Se a criança fala muito, ela tá errada porque ela fala muito. Se ela é muito brincalhona, muito criativa, ela é errada porque suja a casa toda de papel, sabe? Esse tipo de coisa. E a gente vai, desde muito pequena, comparando. Então, eu sou assim, eu faço assim, mas tá errado. Então, eu tenho que me moldar ao que o outro, ao que o sistema está dizendo que eu tenho que me moldar. E gradativamente nós somos desconstruídas e vamos nos distanciando de quem nós somos e automaticamente deixamos de confiar em nós, deixamos de confiar naquela mulher que Deus criou. E o meu convite hoje para você é para olhar para você. É para olhar para você não como alguém da sua família falou que é o certo, ou como a sociedade ou a mídia diz que é o correto, que é o bom, que é o perfeito, mas como Deus, como o teu Abba, o teu Pai, diz para você que assim Ele te criou. Assim Ele te criou. E gradativamente você vai acessando características que você não fluía. Você vai acessando personalidade, você vai acessando a sua identidade dada por Deus, que talvez algum tempo atrás você não fluía nela, entende? E aí esse casal aqui, o que eu quero trazer para vocês, e nós já vamos encerrar, que nós já excedemos o horário, é que eles tiveram a ousadia de sair, mas sair confiando na voz que eles ouviram, confiando naquele que trouxe uma revelação para eles, confiando no relacionamento que eles tinham, que Abraão teve ali com Deus. E ainda que a família dissesse A ou B, ainda que a parentela julgasse que era errado, e aqui nós estamos falando de alguém que saiu de um lugar físico mesmo, né? Eles saíram de um lugar físico e foram para outro lugar. Eles se colocaram em movimento confiando em quem estava os direcionando. Mas também trazendo para nós, né? Para as nossas características. Não acaba não. Tem célula, Jennifer. Confiando nas nossas características. Qual é o movimento que você precisa fazer? Talvez tem sonhos que você... Bem-vinda, Karina! Tem sonhos que você não realiza porque você ainda não acessou essa característica, uma característica sua, e você olha para você e julga: eu não sou capaz de viver isso. Só que são sonhos que você entende que foi Deus que te deu. Mas você olha para você hoje
e talvez tão descaracterizada da mulher original, e você olha para você e diz assim, eu não tenho a habilidade necessária para viver isso, eu não tenho a característica necessária para viver isso. Mas, mesmo com dúvida, porque quando é algo de Deus, meninas, sabe, o nosso espírito sabe. A gente sente dúvida com a nossa razão. A nossa razão. A gente fica ali, né? Vou, não vou, vou, não vou. A nossa razão tentando assumir o controle. Mas no nosso espírito a gente sabe, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Há 3 anos atrás, Deus falou comigo sobre a escola de desenvolvimento emocional para mulheres. Há 3 anos atrás, Deus falou comigo que eu iria sim trabalhar com mulheres fora da instituição, né? Das 4 paredes, que era o que eu estava habituada, como profissão, porque Ele queria tirar os entulhos, os entulhos, né, de muitas mulheres, e que a escola seria um instrumento para isso. Há 3 anos atrás. E muitos processos. Aquela Andiara, ela ainda tinha medo, ela ainda duvidava, ela ainda não acreditava nela, ela ainda tinha medo da crítica, que foi uma luta muito grande na minha vida, né? O medo da crítica, o medo do que vão pensar, o medo, né? Isso não der certo, né? Muito medo da crítica, era algo que me paralisava literalmente. Então, esse tempo que eu falei com vocês no início foi o tempo de preparação. Em 2019, quando o Senhor ele falou comigo sobre as mulheres, trabalho com as mulheres fora da instituição, eu recebi uma visão, uma direção de montar um grupo no WhatsApp, que foi como eu comecei. O grupo no WhatsApp, desafio de 15 dias, e é o detox interior. Algumas mulheres que estão aqui participaram dessa época, participaram até mesmo da primeira turma. E ali foi a Andiara, de 3 anos atrás, saindo do lugar e dando um passo. E dando um passo com muito medo. Eu louvo a Deus por cada turma que aconteceu a partir desse movimento, cada testemunho que eu ouço até hoje. Foi a Andiara rompendo com medo, e toda vez que você rompe com os seus bloqueios, vidas são abençoadas. Toda vez, eu ouvi uma frase uma vez que diz que o instrutor dizia, né? Diz até hoje, que a bênção de alguém, assim, a transformação de alguém está em um bloqueio que eu venço. Então eu vi isso acontecendo literalmente. Enquanto mulheres, as mulheres que estavam ali não sabiam, tinha algumas que me conheciam pessoalmente e tal, mas muitas mulheres, foram 12 turmas, muitas mulheres não conheciam a Andiara, e elas não sabiam que eu estava me movendo, mas que eu tremia. Eu estava me movendo, mas era, sabe, o frio da barriga, o coração acelerava, sabe? E eu falava com elas no privado, eu ia lá, falava com elas no privado, né? Dando ali, ajudando, dando sessões, fazendo sessão ali, né? Já de mentoria com elas, eu nem sabia que era isso, né? E com muito medo. Mas a partir do momento em que eu me movia, vidas eram transformadas. E eu tô aqui hoje para te motivar, e que o Espírito Santo, enquanto eu tô aqui, né, o que eu posso fazer é te motivar, falar, vai lá, vambora. Qual é o próximo passo? Qual é o passo que você tem que dar? Mas o Espírito Santo, ele faz essa ação de te impulsionar. E que o Espírito Santo faça isso com você hoje. Te impulsione a dar esse passo, que ele vai te dizer. Você vai ter clareza, essa mulher confiante, centrada, presente, vai ter clareza. Qual é o passo que você precisa dar, mulher?
E o que eu ia falar e me embolei de novo é que com esse programa Detox, como que ele nasceu? Ele nasceu, eu participei de um treinamento, né, com a Cassiane Swain, né? Foi um treinamento, Inteligência Emocional dos Sonhos, foi o treinamento que ela deu. E no final daquele treinamento, ela ensinou a gente a tirar os projetos da mente, sabe? E desenvolver o projeto. E eu coloquei lá o que eu queria fazer, que era um programa com as mulheres, que eu já tinha falado isso comigo, mas eu ainda não sabia como fazer. E ela falou quais são os 6 primeiros passos que você precisa dar. E ali eu botei o tema do que eu queria fazer, quantos dias ia durar, e eu coloquei qual era o primeiro passo. E eu fui destrinchando o que eu precisava fazer. O primeiro passo, né? Não lembro, eu vou procurar porque eu ainda tenho aqui esse papel guardado e vou postar lá. Eu pedi, quando vocês verem, vocês comentem lá, tá? E quais eram os primeiros passos? Então eu precisava, preparar, gravar os áudios, né? E os desafios. Eu precisava fazer uma arte para divulgar, eu precisava entrar em contato com os amigos, porque foi assim de boca em boca que aconteceu. E eu fui destrinchando 6 passos, criar o grupo, né, no WhatsApp, deixar o grupo lá prontinho. E eu fui 6 passos. Foi assim que nasceu o meu primeiro projeto, Detox Interior, com os meus primeiros 6 passos. E em um mês o Detox Interior nasceu. Então, essa mulher aqui ativada, apareceu aqui, André Rodrigues, seja bem-vindo, né? A mulher ativada. Qual é o primeiro passo que você precisa ter? Qual é o primeiro passo? Né? Abraão e Sarai saíram do lugar, né? E tantas outros personagens que eu anotei aqui, mas não dá tempo da gente falar. Essa mulher ousada como Esther, né? Que ela deu um passo de fé. Esther, ela deu um passo de fé. Não espere você enxergar a escada toda, como disse Martin Luther King. Dê o primeiro passo, sabe? Esther deu o primeiro passo. Esther foi lá e falou para Mardoqueu, manda o povo jejuar. O primeiro passo foi ela se conectar com Deus. Foi ela ali receber o favor de Deus. E depois ela foi até o rei, ela foi se preparar primeiro, né? Ela se preparou, se adornou como uma rainha, se adorne como essa mulher confiante, se vista dessa mulher. Não é ninguém que vai fazer por você, é você que tem que ter um objetivo tão forte. A Ilane colocou aqui, você sabe quantas mulheres participaram do Detox? O Detox marcou minha vida. Elaine, foram mais de 100 mulheres. Foram mais de 100 mulheres. Não tem ao certo, não. Mas quando eu ainda estava contando, tinham 90. Tinham 90 mulheres. Aí depois eu fiz mais algumas. Não tenho ao certo, não. Tá? Então, essa mulher que ela se veste dessa ousadia, se vista dessa ousadia, Estela se vestiu dessa ousadia, ela foi se conectar com Deus, ela se adornou, né? E sabendo que ela tinha o favor do Senhor, ela foi até ela não sabia o que ia acontecer, ok? Porque era um risco para ela. E eu falei aqui, a vida é um risco, mas nós precisamos dar o primeiro passo, né? Mas a Estela não sabia, poderia dar ruim para ela, mas ela foi. Ela foi. Quando você quebra os seus bloqueios, quando você faz esse movimento de não se parar por conta de um bloqueio emocional, quando você, né, como falamos anteriormente, sobre o desafio, é um desafio e é um exercício, né? Você você fazer, né? Você sabe que aquilo ainda te incomoda, você sabe que aquilo ainda te prende, você sente medo ainda, você ainda passa mal, você ainda, sei lá,
Tem pessoas, né, que até no momento de pressão tem até dor de barriga, tem dor de cabeça, né? Eu conheço uma mulher que toda vez que ela tem que resolver alguma coisa, ela ataca, mexe na bexiga dela e ela sente vontade de ir no banheiro toda hora. Então, mesmo assim, essa mulher confiante, ela faz. Mesmo assim, essa mulher confiante, ela vai. Mesmo assim, essa mulher confiante, ela não desiste daquilo que Deus colocou no coração dela. Né? A chave é a conexão com Deus. Os outros, eu tenho falado muito isso porque é o que eu vivi, tá? Os outros podem não estar entendendo, os outros podem não estar vendo, eles não estão vendo o cenário, o futuro, que você está apaixonada porque Deus te mostrou. Você está apaixonada porque Deus te mostrou, mas quem está à volta não está vendo. E graças a Deus que Deus é tão bom que Ele sempre vai nos conectar com um, com o outro, sabe? Que já passaram pela mesma experiência e vão dizer, vambora, vai sim, você vai conseguir. A certeza que nós temos que ter é que Deus falou conosco. Se Deus falou com você, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Andiara, o que eu tenho que fazer? Você só tem que sair do lugar. Eu não sei o que você vai fazer, porque a história da Nádia é uma, da Júlia é outra, da Elane é outra. Para cada um, o passo é um. Mas, gente, dá o primeiro passo. Deixa essa emoção te preencher, deixa essa emoção te encher. Imagine Abraão e Sarai. Imagine esse casal pelo caminho, nervoso, com frio na barriga. O que nós estamos fazendo? Mas eles estavam confiando em Deus. Confiando em Deus. Então, eu não sei o que fazer. Eu não estou aqui, sabe, para dizer quais são os 7 passos para você realizar isso ou aquilo. Não, porque é a sua jornada. É Deus que vai te conduzir nessa jornada. Deus que me conduziu nessa jornada. Sabe, tem mulheres aqui como a Marta, não sei se ela tá aí, mas são mulheres que são referência para mim, porque chegaram aonde um dia eu falei, eu quero chegar nesse lugar, e Deus nos conectou, sabe? Mas a jornada dela é diferente da minha. Então ela é uma referência do quê? De que uma mulher confiante consegue. Uma mulher que confia em Deus e é conectada com a sua identidade, essa mulher consegue. Então eu vou conseguir também, porque eu vou me vestir de confiança em Deus e em mim mesma. Deixa eu ler aqui rapidinho. A Elane colocou, ouvir novamente, a vida é um risco. Foi algo que falamos na mentoria na quinta-feira, tá, meninas? Ouvir novamente a vida é um risco, me impulsiona a fazer o que preciso fazer. Isso, Elane, qual é o primeiro passo que você vai tomar? Sabe? Que não passe dessa semana, não. Dê um passo. Faça algo em relação àquilo que Deus já colocou no teu coração. Essa semana, quando chegar sábado, você olha para trás e comemora. Uau, eu consegui. Faz alguma coisa para você, sabe? Que seja algo comemorando. Eu consegui, eu fiz isso, eu dei aquele passo, por pequeno que seja, não importa. A Júlia colocou aqui, glória a Deus, é verdade. O primeiro passo temos que dar e confiar, o resto Deus fará. Deus fará. E assim, eu coloquei alguns versículos aqui, mas não vou ler, fica por uma próxima. Vou só deixar aqui a referência de Mateus 15, 21 e 28, que fala daquela mulher que foi buscar um socorro em Jesus para sua filha que estava terrivelmente atormentada por um espírito maligno. E ali, né, foi falado para ela, né, que ela respondeu, né, o que foi falado para ela, que até os cachorrinhos comiam das migalhas do seu dono. Ou seja, ela estava ali determinada que ela queria aquilo. Você só vai sair do lugar se você quiser muito. Você só vai sair do lugar se você quiser muito. E para mim, esse texto aqui me traz uma chave, que é que eu tenho que ter uma grande motivação. Essa mulher, ela foi até Jesus, ela mesmo dizendo que a primeira resposta foi negativa, né? Não podia dar atenção, ele estava ali para os filhos, e ela era uma mulher cananeia, e a motivação dela era tão forte, tão grande, que ela insistiu, ela deu um passo, ela deu o próximo passo, né? Então tenha
uma grande motivação. E que grande motivação é essa? Aquilo que o Senhor te mostrar. O que o Senhor te mostrar é a sua grande motivação. Não é as palavras ao seu redor, porque nós temos muitas vozes. Isso aqui daria uma outra live. Temos muitas vozes, ouvimos muitas vozes, mas você tem que estar apaixonada pelo que o Senhor já falou no teu coração. E essa paixão, essa grande motivação vai te fazer sair do lugar, né? Lugar atual, lugar desejado, aonde você quer chegar. Dê o primeiro passo. Olha como se torna mais leve. Olhando para cá, você pode dizer, é impossível, eu não tenho os recursos para chegar lá. Mas se você foca no próximo passo, em um passo, você diz, isso aí eu consigo sim, só depende de mim. Só depende de mim. E eu encerro aqui com vocês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada mulher que está aqui conosco até agora. Pai, muito obrigada por cada uma das suas filhas, e eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao coração delas, dentro da sua especificidade, dentro das suas características. O Senhor tem dado sonhos, revelações, projetos ao coração de cada uma, e que o Senhor revele qual é o próximo passo. Que essa semana seja uma semana de destravar sonhos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meninas, nós temos a comunidade Mulher Ativada no Instagram. Dentro dessa comunidade, nós colocamos ali, né, as lives, os temas, as pesquisas, né, do que é relevante para você, né, nesse momento. Aulas gratuitas no Meeting, né, mentorias, né, abertura, né, das turmas de mentoria, todos os projetos da Escola Éden, tá? Nós compartilhamos ali. Quinta-feira que vem nós temos a live com a Débora Souza, que é uma maravilhosa, que participou do detox, de um dos primeiros detox. Não sei se a Elaine conhece ela, a Nádia, a Jennifer se lembra aí, mas nós vamos falar sobre depressão, né? Da depressão a... Ai, meu Deus, perdi aqui. Da depressão à superação. Da depressão à superação, né? E desde já eu conto com vocês para estar aí convidando as amigas. Não é uma live técnica, dados científicos, é para falar da vida. É para falar, sabe, como alguém que já viveu esse caminho, que superou e sabe que é possível fazer esse caminho, né, e superar os desafios da vida, tá bom? Então, eu deixo aqui desde já o convite para vocês, e quem já está lá no grupo, lá na comunidade, para convidar as mulheres. Foi você, Elaine, que convidou ela, indicou o curso. Maravilha. São mulheres que eu nunca mais perdi o contato, nunca mais, sabe, esporadicamente a gente está sempre conversando, estão sempre compartilhando os resultados da vida, sabe, os desafios, e é isso. É um grande presente, né, eu não chamo de trabalho, né, eu chamo de missão, né, se desenvolver aí com as mulheres é uma missão, tá bom? Então, desde já eu convido vocês, vamos encher a live quinta-feira, que vai ser maravilhoso, tenho certeza que Deus vai operar maravilhas. Somos amigas de juventude da PIB de Piabetá. Show! É maravilhoso, né, poder me conectar com mulheres de tantos lugares diferentes, né, e realmente eu me sinto abraçada e abraço, né, estando tão distante. Isso é o que o Espírito Santo faz, tá bom? O link está na bio. Clica no link da bio, lá na minha bio, entra lá em uma das caixinhas, está lá, Comunidade Ativadas, e eu te aguardo lá dentro da comunidade, tá bom? Beijo no coração. Obrigada.